Eu aprendi algo que vai reorganizar completamente a sua maneira de entender a Bíblia. E eu quero ensinar isso para você. E por isso eu preparei essa série de vídeos. E esse é o primeiro. Só que a gente vai ter que começar do básico. E o que a gente pode dizer sobre o básico da Bíblia? Bom, a Bíblia é na verdade um conjunto de livros. 66 livros. Escrita mais ou menos no intervalo de 1500 anos por autores diferentes, em línguas diferentes. Hebraico, aramaico e grego. Mas a Bíblia também é um livro escrito por um autor. E esse quebra-cabeça diverso acaba montando uma única e bela imagem. E é a partir dessas peças que eu quero construir essa imagem com vocês nessa série que eu estou fazendo. O Miles Von Pelt, que é meu professor e também é autor do livro que eu estou baseando essa série nele, ou pelo menos no capítulo que ele escreveu, vou te mostrar o livro, ó. É esse livro aqui, tira print. Aí, o livro chama A Biblical Theological Introduction to the Old Testament. Tem em português? Não faço ideia. Vende no Brasil? Não sei. Põe no Google aí e vê se vende. Bom, o Miles, ele defende que nós devemos entender algumas dinâmicas mais básicas e simples antes de entrarmos nas questões mais complexas. E é sobre essas questões que eu quero falar para você. O que ele coloca? Primeiro a gente tem que entender o que a Bíblia não é. Então, a Bíblia não é uma carta de amor. Não é um guia de autoajuda. Não é um livro de história e não é uma historinha. Não é um código legislativo. Não é uma coleção de textos antigos e não é um guia de bolso da religião. Isso não significa que nenhuma dessas coisas apareçam nas páginas desse livro, mas que não é exatamente isso que a Bíblia é. Mas então vamos falar sobre o que a Bíblia é de fato. O que nós podemos dizer? E nesse artigo que consta nesse livro, o autor defende resumidamente, digamos assim, que a Bíblia é o registro e o depósito das boas novas de Deus em Jesus Cristo. Em uma versão não tão resumida, é um documento objetivo, legal e público que descreve e explica a relação pactual pela qual Deus, condescendendo, uniu-se ao mundo por ele criado e ao seu povo em Jesus Cristo. Mas o que é pacto? Isso é assunto para outro vídeo, mas eu posso resumir para você que pacto é a maneira como a qual Deus se relaciona com o seu povo, com a criação. Nós temos, por exemplo, que no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, quando ele cria Adão, ele estabelece um pacto com ele. O homem seria abençoado e desfrutaria do jardim se ele obedecesse, e o homem receberia a morte se ele desobedecesse. E Adão então quebra esse pacto. E nós vemos que toda a relação de Deus com a sua criação, com o homem, é organizada através de pactos. Deus então faz um pacto com Noé, Abraão, Moisés e assim por diante. Se você ler sua Bíblia com atenção, você vai descobrir isso. Se você quer saber mais sobre isso, você pode ir num livro que chama Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson. Ou então pode ir na Teologia Sistemática, do Louis Berkhof, e pode dar uma olhada lá no que ele diz. Mas voltando para o nosso assunto, 3 elementos então são muito importantes para nós entendermos as Escrituras. Sua unidade, sua diversidade e sua função. De alguma forma eu já falei sobre cada um desses fatores anteriormente. Mas, considerando isso, nós podemos nos perguntar, por exemplo, o que o Novo Testamento, por exemplo, nos diz a respeito do Antigo em termos de design e função. É sobre isso que nós vamos falar nessa série. Mas um bom começo para nós é considerarmos o versículo 23 do último capítulo de Atos. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, eles lhe deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Esse versículo nos mostra 3 elementos que nós devemos manter sempre na nossa mente, no nosso coração, quando nós lemos as Escrituras. E esses 3 elementos, que eu fiz uma tradução livre deles, são o centro teológico, a temática estrutural e a arquitetura pactual. E o que é isso? Essa é a resposta que você vai ter nos próximos vídeos.